Livre apresenta Friday Cast. Olá pessoal, aqui é o Anderson Rocha, você tá ouvindo o Friday Cast. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira. Dia de tirar a cueca. Se você estiver ouvindo na sexta, às 18 horas, você tá na Mundo Livre, tá ouvindo aí pelo dial do seu rádio, ouvindo em casa, ouvindo no ônibus, ouvindo no carro, ou então você baixou esse programa pelo mundolivrefm.com.br/Maringá. Lá você vai procurar o nosso podcast, você pode ouvir outros episódios, a gente tem uma porção de coisa legal pra você acompanhar lá. A gente falou faz uns dias já sobre videogame, e ali surgiu outras ideias, tal, tínhamos que especificar mais coisas de videogame. Então hoje a gente vai falar só de um lado ali, só de uma fabricante de jogos, de consoles. Hoje o papo é sobre a Nintendo. Pra bater papo comigo hoje, temos dois jogadores aqui. O meu controle Player 1. Olá, eu sou o Chris Bertoldi e eu não gosto do Zelda. Polêmica. E segurando o controle número 2, que tá desplugado do console só pra ficar olhando. Aqui é o Diogo Sais e Super NES é mais legal porque tem 6 botões. You win. Perfect. O nosso convidado, nosso colecionador, entendedor, manjador de Nintendo. Nintendedor. Gostei do termo. Temos aqui o Elton Alves, o Eldak. Bem-vindo. Salve galera, aqui é o Eldak. Além de colecionador de Super Nintendo, eu participo de um podcast, que é o NPcast, hospedado em npcast.com.br. Muito legal. E trabalhamos aí bastante com essa mídia, então estamos aqui participando com a galera da Mundo Livre. Obrigado pelo convite. O NPcast é meu influenciador nessa esfera podcast. Dicas de sexta. A dica é bem simples: emulador e ROMs não é pirataria. É simples, basta você ter a cópia original guardada na sua casa. Na verdade, existe até uma lei que diz que você pode ter a ROM armazenada no seu computador. A ROM, no caso, é o jogo em si, né? Desde que você tenha a cópia original salva na sua casa, de modo que você tá tendo ela como backup para eventuais problemas futuros. Apocalipse zumbi, no caso. Um apocalipse zumbi, pode ser. Então você pode jogar e emular no seu PC sem contrabandear, sem fazer nada legal. Exatamente, você não pode baixar naqueles sites meio esquisito, né? Que você usa um aplicativo em verde. Isso. Da Bahia dos Piratas, não? Mas tá, e o emulador? O emulador, ele passa a ser, ele é legalizado, cada um cria o seu, pode usar, não pode usar, igual a gente tava comentando. Se é igual a fórmula da Coca-Cola, existe uma fórmula, se alguém copiar aqueles mesmos elementos, aquilo é uma pirataria do conteúdo da Coca. E o emulador, cada um pode criar um algoritmo que interprete os dados que estão na ROM. Isso seria uma pirataria ou é liberado, ou a empresa não se importa com os pequenos, deixa fazer porque gera mídia pra eles? A Apple, quando começou com os smartphones, a Samsung logo depois lançou seus aparelhos e a Apple tentou processar. Não deu em nada porque você tem a ideia principal, você criou, é um tipo de formato de produto. Todo mundo pode copiar e pôr outro nome e segue o jogo. No caso aí do iPad e o tablet. Exatamente, não tem diferença. Você tem os mesmos produtos com os mesmos conceitos, só que são marcas diferentes, formas diferentes de trazer conteúdo, de trazer a informação. De jeito diferente. Exato. Também, né? Eu não sei se vocês já viram, eu fico namorando, mas ainda vou comprar ainda. Tem uns caras na internet que eles vendem, não sei se é pirata ou não, aí me digam, eles vendem uma caixa que é o Super Nintendo, né, mas só a carcaça, não tem a máquina dentro, recheado com um computadorzinho pequeno, e naquele computador um emulador de jogos de Nintendo, Super Nintendo, até de PlayStation e tal. E eu já vi por 600, 700, 800 reais, e aí tem lá 30 emuladores, mais milhões de jogos lá. Eu morro de vontade, eu não sei que eu não vou jogar nenhum, porque é só nostalgia, mas eu morro de vontade de comprar um Vai jogar só em 5 minutos e vai chegar 5 minutos demais, fala, nossa, era legal, não quero mais. Ah, mas se você tiver isso daí e tiver o cartucho ali original guardadinho, eu vou ter dos milhões e dos milhões. Porque você tá falando do Raspberry, que é Isso, exatamente isso. Na verdade ele foi criado pra emular não só jogos, ele é um emulador de Android, você não precisa ter um celular, se você tem esse emulador de Android, liga na sua televisão, você pode ser um desenvolvedor livre de programa, criar programas e testar esses programas ali dentro. É assim como fazem na pirataria, por exemplo, de TV a cabo. Você tem aqueles, hoje, receptores de internet, que são baseados em Android, e você consegue conectar canais. O Raspberry Pi, ou
outros consoles, nada mais é do que é isso que você tá falando, só que focado em jogos. Então você pode ter lá 15 emuladores de 15 consoles diferentes com 1 milhão de jogos pra você jogar. Basta você ter todas as cópias originais E aí minha em mulher casa. deixar eu comprar um. Muito bem lembrado. Eu ia gastar R$700 nessa porcaria aí. Mas fora o Raspberry, foi lançado um console alternativo, que até foi feito um crowdfunding, né? Que é pra arrecadar dinheiro. A famosa vaquinha. Isso. Aqui online. E ela, até agora, é a vaquinha mais rápida em arrecadação da história do crowdfunding, que é o Ouya, é o nome do console. É japonês. Não, pior que não, é um americano que teve a ideia, ele criou uma caixinha pequenininha, baseada em Android também, com um controle Bluetooth. Pô, legal. E nele você consegue emular todo tipo de videogame, consegue até desbloquear ele pra pôr TV a cabo, esses aplicativos Não faça pirata. isso. Se trata... Mas tá lá, tá disponível, você consegue fazer. E é o crowdfunding mais rentável em 1 hora da história do site. Legal, legal. Eu posso jogar um jogo, eu posso jogar Super Mario World. Eu tenho lá a fita ainda. Eu Dak, fala um pouquinho pra gente, lá do começo, como é que nasceu a Nintendo e pra onde ela vai? Então, a Nintendo é uma empresa que foi criada em 23 de setembro de 1889. Ela faz videogame, 1800, hein? 1889. É interessante você ter falado a questão que ela faz videogame, mas é bem contemporâneo a questão de fabricar videogame. A Nintendo começou fazendo cartas de baralho, que é um jogo chamado Hanafuda. Não sei se é essa a pronúncia. Eles produziram esse tipo de carta e era um jogo com 48 cartas. Eu não entendi, procurei até saber como que funcionava esse jogo, mas não consegui achar. Igual o gamão, então. Ninguém sabe como funciona. Pode ser. E começou a ser distribuído principalmente na cidade, onde o fundador, que é o Fusajiro Yamauchi, ele distribuía na cidade de Osaka e também na cidade de Kyoto, essas cartas. Só que o cara era muito empreendedor e começou a falar, pô, mas tá legal isso aqui, mas eu quero mais. Eu quero procurar mais, eu quero crescer mais. E o que ele fez? Ele fechou parceria com tabacarias por todo o Japão e começou a distribuir essas cartas em todo o Japão. E isso fez com que ele começasse a crescer dentro do Japão, chegou até ser procurado e fechou um acordo com a Disney americana para produzir cartas desse jogo dos personagens da Disney, né? E ele começou a realmente aparecer no cenário mundial como uma empresa de produção de... Uma empresa do baralho. Uma empresa de entretenimento. Isso que eu ia falar, né? Ela já era uma empresa de entretenimento. Isso. Eu já li em algum lugar, eu não sei se é verdade, se o pessoal tiver informação pode até me corrigir, que durante uma época ela chegou a se associar com a Yakuza, porque a Yakuza controlava os jogos ilegais no Japão, começaram a jogar poker, né? Veio dos Estados Unidos no começo do século passado e ela fornecia baralhos ocidentais pra Yakuza. Não sei se é verdade, mas uma dessas histórias da Nintendo que eu já vi é que ela tinha esse lado obscuro. Como toda empresa, Como acho que toda deve empresa, ter um né? lado obscuro, principalmente no começo da sua história, né? Uhum. E essa parceria que eu falei com a Disney fez com que a Nintendo realmente crescesse, e aí foi onde ela mudou pro nome definitivo, que é a Nintendo CO Limitada, e expandisse seu negócio mundialmente. Ele acabou lançando até as ações da empresa na bolsa de Osaka, e aí a partir daí ele começou realmente a se expandir pelo mundo. O interessante é que quando ele entra na parte de games eletrônicos, é quando ele fica sabendo que nos Estados Unidos tava bombando o Magnavox, que é o Odyssey. É um console que tava a todo vapor nos Estados Unidos, e o fundador lá, o Fusajiro, ele queria também entrar nesse mercado de games eletrônicos. O que ele tentou desenvolver? O Game Watch. Não sei se vocês conhecem o Game Watch. Não. É um minigame de mão, tipo aqueles Tetris que a gente jogava nos anos 90. Meu Deus, aquilo 999 jogos em um. Ele desenvolveu alguns minigames portáteis, acho que tem mais de 50 modelos hoje conhecidos, todos antigos. Quer dizer, ele fazer videogamezinho pequeno já é antigo, já, não é? Sim, não é coisa dos anos 60, não, é coisa dos anos 60. E é onde originou realmente o videogame portátil, o videogame de mão. E a partir disso daí ele começou a explodir e se desenvolver como também empresa de entretenimento eletrônico. A gente vai para um breve intervalo, continua aí com a gente, daqui a pouquinho nós voltamos. Lembre-se sempre, o facebook.com/FridayCast, lá você vai encontrar o nosso Twitter, o nosso Instagram, as nossas coisas, converse com a gente, mande beijos, abraços, críticas, sugestões e perguntas. Mãe, saudade, beijo. Daqui a pouquinho a gente volta. E aí, sexta-feira, estamos de volta conversando sobre videogame. Esse é o Friday Cast. A gente tá batendo um papo sobre a Nintendo, essa empresa fabulosa que nos deu, entre outras coisas, o Super Mario, né? Joguinho divertido pra caramba. Minha infância foi perdida, não, foi ganha jogando Super Nintendo. Pautada. Pautada jogando Super Nintendo. A gente tava falando da história lá dos primórdios, 1800 e tralalá, faz muito tempo, e paramos mais ou menos nos anos 60. Continuemos. Então, a partir de 60 que ele desenvolveu então esse videogame portátil, ele começou
começou a exportar pro mundo e realmente tava de vento em polpa, só que o que aconteceu? Teve a crise no início dos anos 70 do petróleo, produção de petróleo, ficou caro os fretes marítimos pra você mandar esses consoles pro mundo inteiro e a Nintendo entrou numa leve depressão, vamos colocar assim. Ele tava realmente ameaçado, alto custo de produção, muito produto sendo jogado no mercado. A receita pra falência. Exatamente, é isso daí, excesso de oferta de um produto. E o que ele fez? Ele foi procurar nos Estados Unidos o que estava acontecendo, que estava bombando nos anos 70, um console de mesa residencial, e ele descobriu que era, como vocês falaram no programa passado, o glorioso Magnavox Odyssey. É o primeiro videogame de mesa que foi lançado no mundo americano, e pra quem não conhece, procure vídeos aí no YouTube, você vai ver assim, ele parece muito simples pros dias de hoje, mas ele devia ser muito divertido. Eu já brinquei com ele já adulto, mas como eu joguei muito Atari, né, assim, você vê a essência do Atari estava ali, né? Eu confesso que eu joguei pouco, mas é um belíssimo videogame. Você tem um Magnavox? Não tem um Magnavox porque ele é raríssimo de se encontrar. www.mercadolivre.com. Ele é muito caro mesmo. Ó, o meu chatinho. Mas eu tenho o da Philips, que foi produzido daí no Brasil. Eu tenho ele na caixa, com isopor, nota fiscal da Hermes Macedo, 1987, com cupom de promoção. Olha, da época. Tá vendendo ou não? Não vendo. 689 mil cruzeiros pagos na época. Dinheiros da época. Você que não sabe, o Brasil teve umas 5 moedas nessa época, cortava zero a rolê, você não sabe o que foi isso. Você não foi fiscal do Sarney, não foi no mercado com a sua mãe durante o dia pra fazer compra porque à tarde subiu o preço. E à noite já não dava pra comprar mais nada. Mais nada. Só uma observação da caixa do Odyssey, é a caixa mais bonita de console lançada até hoje. Queremos uma foto. Fotos aí, o Eudak vai mandar foto, a gente vai colocar aqui embaixo pra você conferir também nos links, nas sugestões, nas coisas do programa de hoje. Vamos lá, a gente tava falando de console de mesa, Odyssey, e a Nintendo começa a produzir no Japão esse console também. Quer dizer, um console de mesa da Nintendo, o primeiro. Mas o primeiro grande console de mesa da Nintendo vai ser o que a gente chamava aqui no Brasil carinhosamente de Nintendinho. Entendi. Ou NES, simplesmente NES. Esse foi um console que eu não sei vocês, mas eu demorei pra ver um original da Nintendo. Todo mundo que eu conhecia tinha aquelas versões, não vou chamar de pirata, mas alternativas, né? A Dynavision tinha, eu tive um Turbo Game. Mesma fábrica. Phantom System. O console que foi oficializado pela Nintendo. Era o Phantom System. Era o Phantom System. Eu tinha um Beat System. Esse eu não vi, eu não cheguei a ver. Beat Cara, System. era difícil de achar. Ele parecia um videocassete. Você enfiava a fita dentro e tinha que apertar ele pra dentro e fechar a capinha. Ele tinha o turbo no controle, que era o mais rápido de todos. Então, toda vez que eu ia competir com meus amiguinhos, eu levava o meu controle independente de onde ele encaixasse lá e ligava ele e ele funcionava e eu... Mas todos os controles eram iguais, não era? Não, a velocidade do turbo não. O buraco de entrada ali. Sim, tudo igualzinho. Servia até no Mega Drive. Cara, era tipo o dono da bola. Eu levo, eu jogo, eu ganho, né? Mas se você fosse jogar daí um Tartarugas Ninja, que você jogava em modo cooperativo, se o cara não tivesse na mesma velocidade que você não tinha como ir pra frente. Seria mais jogo de triatlon, esses joguinhos que te ficar apertar, batata. Eu segurava o botão e arrebentava todo mundo. Vocês lembram que teve uma dessas versões que o controle, o direcional era do lado direito e os botões eram do lado esquerdo? Chegaram a ver? Eu não sei qual console que é esse, mas um desses consoles malucos que foram lançados na época do Nintendinho, eu tinha um amigo que tinha. E a gente jogava de ponta cabeça porque ninguém conseguia jogar aquilo. Era tanta invencionice querendo fazer algo diferente que chegaram a fazer esta cagada. Era pra canhoto. Ele devia ser. Vende na loja do Fandom dos Simpsons, né? O canhotório. Você sabe por que aqui no Brasil foram tantos Nintendinhos de tantas marcas e o oficial da Nintendo nunca chegou a ser tão vendido? É porque era muito cara a produção do console. E a nossa economia não era uma economia muito consolidada. Ou você comia ou você se divertia, né? Sim. Então, realmente, por muitos anos, não se vendeu o Nintendo oficialmente no Brasil, vindo a ser vendido só no final da vida dele, pela Playtronic até. Hoje o Nintendo tá aí de novo, né? A versão 8 bits foi relançada em alguns países, não chegou a ser lançado no Brasil, né? Não foi relançado no Brasil. Ele foi relançado, né, como aparelho colecionável em outubro de 2016 e esgotou rapidamente, aí foi feita uma reedição do console, mas também simplesmente desapareceu do mercado e não se acha mais hoje. Talvez você vai achar com colecionadores ou aproveitadores de situação que comprou especuladores de plantão. Exatamente. Tem muita gente com... Comprou um monte pra vender depois. Eu conheço gente. Tem isso? Não, eu não comprei o meu. Amigo do irmão. Não, o pior é que eu não comprei o meu. Falei, depois eu compro, porque acho que não vai dar tão certo assim. Porque realmente saiu muito caro o console. Saiu $250 na época. Pra quem não tem noção, isso é um preço de um console novo, né? Assim. O preço de um PS4 Play 4. hoje. É coisa de colecionador nostálgico que vai comprar e deixar na gaveta. Porque quem é colecionador vai ter o console verdadeiro da época, em tamanho real. Na caixa, com isopor
isopor. Exatamente. Nota fiscal. E não a miniatura com Raspberry, porque ele usa emulação, ele não é um sistema eletrônico da exatamente, época. não é. Ele é uma emulação. É o único contra quando você fala em Mega Drive e Tectoy, porque a Tectoy relançou basicamente quase o mesmo hardware da época. Eu queria fazer uma piada, mas eu não vou fazer, porque a Tectoy não tem tecnologia depois disso, né? Não fala assim do Silvio Santos, cara. A Tectoy ainda tá lá. Ele diz que ele que é o dono da Tectoy, né? Todos vocês tiveram o Nintendinho aqui, o NES. A versão. A versão Phantom. paralela? O Phantom. Eu tenho uma memória nostálgica e eu vou confessar um negócio aqui que é quase um pecado. Eu nunca zerei o Super Mario Bros. O 2, né? Sem passar pelo Warp Zone. Isso é uma vergonha. E eu lembro do Nintendinho também, aqueles jogos de pistola, aquele Duck Hunt. Tinha isso. Isso é assim, quando eu vi a primeira vez, eu achava que ia jogar aquilo e ia ser assim, a última maravilha do mundo. E aí rapidinho eu aposentei porque era meio chato. O jogo enjoava um pouco. Eu tinha a pistolinha também, cara eu jogava, os amiguinhos jogavam, parecia mais um mês já não rolava mais. É muito chato, mas né? Cara, o cara se achava o Buffalo Bill nos primeiros minutos, né? Eu falava pra você que eu gostava, cara. Você gostava? Eu acho legal. Eu acho que a gente é muito preguiçoso, né? Você joga lá com a arminha, legal, e depois você quer ficar sentado no sofá. Assim, quando o PlayStation lançou o Move lá, aquele bastãozinho aquele dildo. Dildo colorido. Aquele dildo colorido. A primeira coisa que eu falei pros meus amigos foi: se eu tiver que ficar de pé e me mexer pra jogar videogame, eu saio de casa, vou jogar futebol na rua, pô. Aí não, videogame é ociosidade. O ping-pong com o Move é muito bom, cara. O ping-pong, os que vem com ele é muito legal. Eu tinha um joguinho de fazer exercício mesmo, pra tentar usar a coisa toda, mas só minha esposa. Mas eu fico vendo, você compra um Nintendo Wii pra jogar Zumba, não é mais fácil numa academia, correr num parque, claro né? Que não, você tem que sair de casa, meu. Zumba, você só liga a TV, você tá fazendo Deus já me parada. livre, cara. Não dá. Bom, a gente tá falando de Nintendinho, mas eu não sei, assim, talvez os ouvintes que forem mais jovens não vão lembrar nem do Super Nintendo, né? Mas pra mim, assim, o videogame que me traz mais lembranças, uma coisa assim que realmente uma nostalgia, porque eu lembro daquilo e vem cheiros no nariz, sabe? Você vê os sons de acordar de manhã e correr. É o Super Nintendo. O Super Nintendo, eu lembro de quando meu pai encomendou de um desses caras que trazem coisas do Paraguai. Um dealer. E era pra eu ganhar Dia das Crianças, mas ele encomendou um mês antes. E eu ligava na casa do cara todo dia. Já chegou? Não, ainda não fui, porque eu tinha um problema. Já chegou. Até o dia que o cara chegou, meu pai chegou do serviço. Eu falei, vamos lá buscar o meu Super Nintendo. E eu fui pra casa do cara. E assim, era muito assim, maravilhoso esperar aquele momento de pegar o videogame, colocar, ligar e jogar. Era mágico pra mim. Eu sou muito apaixonado pelo Super Nintendo. Que experiência vocês têm com ele? Eu tenho a experiência de você pegar a fita, soprar o cartucho, dar 3 batidinhas e Soprar o colocar lá. É um pecado fazer isso. Mas na época eu não sabia, moleque, né? Sempre funcionava. Moleque, você lambia a fala... ponta do dedo e passava no cartucho, né, também, pra poder... É interessante falar também que o Eldak, além de colecionador, ele também restaura cartuchos do Super Nintendo, né? Então, por isso que ele fala, não pode soprar. Não é à toa, é gabaritado. Eu não tive o Super NES, só que todos os meus amigos tinham, e todos os meus amigos tinham um Super Famicom, os japoneses, né? Eu não sabia, porque eu descobri essa semana que era o Family Computer, chamava Famicom lá. Enfim, um do cartucho Super NES, ele era quadradinho. Isso. E o Super Famicom é mais redondinho. Arredondado. Mas a trilha do meio é a mesma, e o pessoal só quebrava uma travinha do lado pra dar era compatibilidade. Físico, a trava do console. Era na porrada. Você pegava uma chave de fenda, enfiava lá dentro e... Não, os mais gênios esquentavam a faca no fogão e arrancava essa trava, mas derretia a tampa do console, derretia inteiro o console. Lindo, né? Eu fiz isso! Eu, como restauro muito console, é uma tristeza eu pegar esses consoles tudo marcado na faca. O Anderson fez isso. Eu fiz isso, cara. Uma das coisas favoritas minha era chegar na sexta-feira, depois da escola, e ganhar, sei lá, R$1 e poder ir na locadora alocar um jogo. E aí você ficava com aquilo até segunda, depois da escola, pra devolver. E uma das vezes, era algum jogo que eu queria muito, tinha reservado e tal. E eu cheguei na locadora, peguei o jogo e vim correndo pra casa. Quando eu cheguei, era uma fita de Super Famicom. Bati lá, não encaixou. Aí... Quis morrer? Então. Falei, pô, a locadora é longe, eu vou voltar até lá. E meus amigos todos já tinham feito as Strava, né? E eu falei, eu faço sozinho. Aí eu não consegui fazer, eu esquentei uma faca e ranquei na faca quente. Mas eu marquei, eu fiz uma cicatriz na tampinha lá que abria, que abaixava, do meu Super Nintendo. E quando eu vendi meu Super Nintendo, ele foi embora com aquele sinal da idiotice. Mas eu também tenho uma nostalgia com o Super Nintendo que eu nunca tive enquanto criança, né? E meus pais
não podiam me dar videogame e tal, eu só jogava em casa de amigo, principalmente japoneses, porque acho que colônia japonesa Maringá é muito forte. Aí eu fui jogar um dia na casa do amigo meu e tal, e era o Super Mario World. E aí eu falei, bicho, você não empresta pra me jogar esse final de semana? Ele falou, empresta. Ele me emprestou o videogame pra minha casa com o jogo Joy Mac 2, o Homem das Cavernas. E em casa a gente tinha uma televisãozinha preta e branca, com 13 canais, sintonizador manual, e foi o fim de semana inteiro jogando. Tanto que quando eu comecei a colecionar, o primeiro jogo que eu fui atrás foi o Joy Mac, porque eu queria ter e jogar colorido ele na televisão. Eu lembro quando foi lançado o Super Street Fighter, não, o Street Fighter 02 pro Super Nintendo, que era um jogo de arcade, super tecnológico, um gráfico muito bonito, tinha até uns delays, assim, quando rolava o fight, ele ficava parado uns 2 segundos pro jogo conseguir começar a luta. O Eldaki vai entender, conhece melhor disso, mas os jogos do Super Nintendo, eles tinham no começo o cartucho que tinha uma certa capacidade de informação, mas depois os cartuchos foram evoluindo pra ter processamento no cartucho, né? Alguns cartuchos somente, né? O Mega Man X3, por exemplo, X3, tinha esse jogo, o Street Fighter 02 é o Alpha, né? No caso, 02 é o japonês e o Alpha é americano. O Doom também, poucos jogos. Então aí, quando saiu esse jogo, eu jogava muito no arcade. Eu fui um viciado em jogos de combate, disputei campeonatos e tudo mais. E falei, agora eu tenho pra jogar no Super Nintendo. E eu e um amigo meu, nós tínhamos o controle de arcade pro Super Fighter Nintendo. Stick. Isso. Olha o que nós fizemos, cara. A gente... Uma semana alocou o jogo na segunda, pagou 2 locações pra ficar até a sexta. E meus pais saíam pra trabalhar, sei lá, às 7:30 da manhã, e eu ia pra escola, e esse amigo meu também ia pra escola. A gente ia até a esquina de casa, a gente era vizinho, até a esquina, esperava meus pais saírem de casa, voltava pra dentro de casa, colocava o jogo, jogava das 7h45 até as 11h40 o jogo, e guardava, e ele levava na bolsa, a mochila dele, em vez de os cadernos, as coisas, ia o controle, aí desmontava aquilo, ele ia pra casa, eu ia pra fora, voltava como se estivesse vindo da escola. Eu fiz isso uma semana. Olha a tramóia pra jogar, certo, né? pra jogar o jogo, cara. É muita nostalgia, é muita molecagem. E antes de devolver o cartucho, você não trocou o chip por um Pit Fighter? Não, assim... eu quero fazer isso? Não, mas fazia muito. Eu era malandro, mas assim, eu era bonzinho ainda, né? Gente, o papo tá muito legal, eu tô super empolgado. A gente vai terminando esse bloco, daqui a pouquinho a gente continua. Vamos falar um pouquinho mais de Super Nintendo, vamos falar de outros consoles, também falar dos personagens da Nintendo, e depois eu quero falar com o Eldaki sobre a coleção dele, sobre as coisas que ele tem, e eu quero passar inveja aqui. Valeu, voltamos já. Vamos lá, moçada, a gente tá voltando pro último bloco do Friday Cast, sexta-feira, você tá curtindo o nosso papo, a gente tá falando sobre Nintendo, aquela maravilhosa fabricante de jogos, de consoles, nos deu o Nintendinho, o Super Nintendo, e a gente falava deste console agora. Eu não sei, assim, o Super Nintendo pra mim, como eu disse, é muito emotivo, muito legal, muitos jogos bons, Castlevania, Mega Man, os Street Fighters, ir na locadora, soprar o cartucho, cara, tudo isso era muito legal. O que veio depois foi o Nintendo 64, né, a geração 64 bits, que derrubou a Nintendo. Eu joguei o 3DO, mas eu não joguei o Nintendo 64. O 3DO é um videogame muito caro na época, ele não vingou pelo valor dele. Eles apostaram muito na ideia do live action ali, né? E isso não tinha momento pra acontecer aqui. Mas do 3DO legal, o Jax, melhor jogo do 3DO, do Lagarto. É verdade. Sensacional. Tem melhor. isso, olha só. Eu lembro muito do Road Rash. Emularei. Mas você tem a versão original, você pode fazer isso. Como você tem o 3DO. Claro que eu tenho. É claro. O que eu lembro do 64 era o botão Z que tinha atrás. Gatilho. Eu falava, nossa, cara, tem um botão atrás do controle, né? Aquele controlão diferente, encorpado. Só que eu ia na locadora. A gente ia na locadora e rachava lá pra jogar. Acho que dividia a tela em 4 até os 007, né? Isso. Só que era aquela coisa, você tá jogando e você olha onde o cara tá, né, meu? O detalhe é que você jogava em 4 numa tela de no máximo 20 polegadas. Né? Ficava menor que a tela do Nokia Lanterninha, né? E a gente achava o máximo, não tava nem aí, né? Torava o pau. O Nintendo 64 teve o Mario 64, Mario né? 64. Que era o primeiro Mario 3D. It's me, Mario! Foi aí que nasceu, né? Até então o Mario não tinha voz, né? Não tinha voz. Eu nunca tive o Nintendo 64. Eu pulei do Nintendinho Super NES pro PlayStation. Também. Mas a minha primeira impressão foi tipo, não vai ser legal, eu gostava de jogo 2D. Eu falei até no outro programa, né? Tudo que era 3D pra mim era meio estranho. Mas, cara, como era legal aquele jogo, né? Era muito bom. Eu tenho vontade de pegar um emulador porque eu tenho, da 64 porque eu tenho o jogo, e emular. Claro, todos nós temos. E jogar, assim, da saudade, cara. Aquele jogo era muito legal. O grande problema do Nintendo 64 é que ele estreou, vamos dizer assim, na transição do gráfico bidimensional pro tridimensional, né? Pro 3D. E
tinha a bendita da Sony lançando o seu PlayStation 1. Pra quem não sabe, a Sony lançou o PlayStation por causa de uma dissidência com a Nintendo, né? Foi uma briguinha. Foi uma briguinha entre os dois. O Super NES devia ganhar um módulo a mais que era de CD. Eles não se acertaram ali nessa briga. O projeto chamava Projeto PlayStation. E a Sony sai e vai lançar o console dela em separado da Nintendo. Voo solo, né? Voo solo. E a Nintendo bateu o pé que não era CD, era cartucho ainda. E aí ela ficou amargando a falta de espaço que os cartuchos proporcionam, né? Ela morreu nisso, né? Ela morreu nisso. Essa foi a decisão que levou a Nintendo a perder o mercado e abriu espaço pra Sony. Pra Sony, exatamente. Depois do Nintendo, o primeiro grande console que vai chamar atenção, que é o console de mesa da Nintendo, por uma proposta completamente diferente, é o Nintendo Wii. No fim é o Family Computer, enfim. Enfim, é verdade. É o Family Computer. Pra você ver, meu pai joga Wii com a minha irmã. E meu pai, como eu disse, acha que videogame é coisa de gente idiota. Minha sogra tem um Nintendo Wii, joga Zumba, tem a pranchinha, tem tudo lá, cara. Não sei se ela tá usando ultimamente, mas tem. A tecnologia do Wii foi legal porque saltou aos olhos, né? Nossa, você vai se mexer, o cara vai se mexer lá junto, vai captar o movimento. Só que aí retoma aquela coisa. Depois você fala, meu, tô chato, só quero deitar aqui no sofá, pegar o controle, pegar Coca-Cola. Né? O mais legal de quando lançou o Wii foram os vídeos de TV LCD quebrando. Né? Cara, jogando beisebol, sei lá, e você via o controlezinho rodando na televisão e fazendo aquele trincado enorme. Era lindo aquilo. Eu via muito. Melhor do que esses vídeos, só pra voltar no 64, o vídeo do menininho ganhando o Nintendo 64 de presente. Depois disso veio o Nintendo Wii U, que também é um console que acabou não dando muito certo, né? Assim, é um console que talvez a galera que é mais jovem, que pegou videogame depois do Super NES, tenha jogado mais. Eu não sei como é que foi o mercado. Mas eu tenho o Wii. O Wii U eu nem fui atrás de tentar comprar, assim, não pareceu nada novo, não tinha nada que chamasse atenção, né? O problema do Wii U que também, como o 3DO, ele é muito caro, as mídias eram muito caras e a biblioteca também era muito pequena. Você acabou tendo relançamento de relançamento e as pessoas não se interessavam mais por Mario, né? A Nintendo tem um problema desde o Wii que, assim, ela só tem 3 jogos, né? O Mario tem que segurar toda a Mario bronca. Kart, Smash Bros, Zelda, Donkey Kong. Assim, tem que ter Donkey Kong, tem que ter Zelda e tem que ter Mario Kart. Exatamente. E não são jogos ruins, tudo bem. Eu quando pego o Mario Kart me diverti. Mario Kart 8 do Nintendo Wii U é sensacional, é lindo demais. Só que é um console só pra uma coisa, né, cara? Não tem outro jogo de kart, de corrida, de batalha de corrida tão legal quanto o Mario Kart. Talvez o Vigilante 8 veio ali brincar um pouquinho, mas não é um Mario Kart. Não é outra pegada, né? Teve o Diddy Kong Racing também, que morreu no próprio 64, nem foi pras outras gerações. E falando do Mario, desses jogos e do Donkey Kong, é legal falar também que o Mario veio do Donkey Kong. É verdade, né? Já que a gente tá falando disso, vamos falar de personagens e também dos outros consoles, porque a Nintendo, ela vende muito mais os consoles, os portáteis, né, do que os de mesa. Sim. O Nintendo DS é um baita de um sucesso de vendas, né? Eu sou um cara meio sonista, eu tenho o PSP, o PS Vita, mas eles não têm a biblioteca de jogos nem perto do que tem o Nintendo DS em qualidade de jogos, né? É que tem muito desenvolvedor trabalhando pra Nintendo, né? Basicamente, o mundo inteiro desenvolve alguma coisa pra Nintendo. Tanto que a revolução da Nintendo e o reaparecimento da Nintendo foi em 2016 com o lançamento do Pokémon GO. Mas o Pokémon GO, ele é um jogo da Nintendo? A franquia Pokémon... A franquia Pokémon é da Nintendo, mas o jogo em si não foi desenvolvido pela Nintendo. Não, mas é uma empresa que faz parte de um conglomerado de várias empresas que trabalham pra Nintendo. Certo. O Pokémon foi lançado pra ser biblioteca do Nintendo 64. E a partir daí, ele, assim como tudo que no Japão é lançado pro videogame tem que ir pra televisão pra vender boneco, sim, que essa é a logística japonesa. A Disney faz a mesma coisa. Nintendo é pioneira nisso, né? No caso, os japoneses. Eu lembro do Pokémon pro Nintendo 64, né? Nintendo 64, Pokémon Stage 1 e 2, o Rei Yu Pikachu, que era pra tirar foto, Pokémon Snap, que era pra tirar foto. A gente falou dos jogos que tem no Wii, no Wii U. O Pokémon é outro desses também, né? Que todo console da Nintendo tem que ter um Pokémon. Tem que ter, exatamente. E aí, por fim, a gente tá hoje no Switch. O Switch tá meio recente, né? Foi lançado há pouco tempo, mas ele vem na mesma pegada que vem o Wii e o Wii U, né? Ele não é um coisa muito diferente, assim. Ele não vem pra competir com o Xbox e PlayStation. Não, a proposta é outra, totalmente diferente. O primeiro jogo foi o Zelda, então sempre tem que ter. Ele anda na mesma sempre tem que ter. Tá na receita. Mas em questões de hardware, ele é muito superior a tudo que tem no mercado hoje. Porém, como todo console novo, leva-se
2, 3 anos pra começar realmente a se utilizar o poder de processamento, né? Então, acho que ainda vai demorar um pouco pro Nintendo Switch conseguir se estabilizar no mercado onde você tem PlayStation 4, Xbox One aí. Foi a primeira vez que eu vi que desenvolvedoras falando de fazer jogos blockbusters de tiro, de coisas um pouco mais violentas pra um console da Nintendo, né? Eu já vi gente falando de produção de jogos um pouco mais tipo Call of Duty, assim, também que o Wii e o Wii U não chegaram a trazer esse mercado, né? No Nintendo Wii ainda tem o Resident Evil, tem Resident Evil. Call of Duty, tem Medal of Honor. A gente tá falando do Nintendo Switch pra finalizar essa linha do tempo da Nintendo, mas a gente esqueceu do GameCube, né? O GameCube foi um console que fez muito sucesso. Bastante sucesso e foi pioneiro também em questões de bloquear pirataria, né? É verdade. O disco rodava ao contrário, rodava sentido anti-horário. É verdade. Tipo a Xuxa. Se você rodar ao contrário, você vai jogar Resident Evil com a Xuxa. Mas foi a revolução da Nintendo também, novamente, né? Pro mercado de entretenimento de jogos. Esse foi o último console, assim, que tinha essa pegada mais de jogo hardcore, né? Depois vem o Wii e aí essa pegada vai diminuindo, talvez o Switch traga isso de volta. A ideia né, no Switch, você voltar a participar de um mercado que é de jogos comuns pra plataformas diferentes. Sim, né? Abrir pra third party, né? Que a Nintendo quase não faz isso, né? O jogo chegou a chamar a atenção aqui, a gente pode falar um pouquinho disso, que são os grandes personagens da Nintendo, né? Qual que é a história do Super Mario, Diogo? O Mario, ele veio do Donkey Kong, que era o Jumpman. Era o Jumpman. Do Donkey Kong, e aí surgiu o personagem. Dá pra dizer que o Mario é um spin-off do Donkey Kong, exatamente. Né? Você já ouviu falar que o Donkey Kong devia se chamar Monkey Kong? Monkey Kong. E é um erro de digitação, o Donkey Kong. É mesmo? Porque Donkey Kong não faz sentido nenhum, né? Mas Monkey Kong faz mais sentido. E o legal também é dizer que o sucesso do Donkey Kong na época foi tão grande que a Universal Studio processou a Nintendo por ser plágio do Godzilla, não, do King Kong. Só que ela perdeu e ainda teve que pagar $1.800.000 pra Nintendo. Obrigado, me processa, né? O Mario nasceu ali, né? Ele é um personagem que não tinha nome, era Jumpman. Ele era o herói e o Donkey Kong era o vilão. Era o vilão. Salvava uma mulherzinha lá que depois virou a princesa. Exatamente. Outro personagem icônico é aquele que a gente chama erradamente de Zelda. O Zelda... Eu chamei no começo de... Eu não gosto do Zelda. Do Zelda. Mas do jogo, né? Do jogo. O Zelda é um jogo da Nintendo cujo personagem é o Link, né? O Link é o protagonista, Zelda é a princesa. E esse é outro jogo icônico da Nintendo, né? Um jogo que virou uma marca, assim, forte da empresa. Não sou fã de RPG, como já disse também, mas é o jogo que me sustenta a Nintendo desde o princípio dela, né? Não tem como a gente falar mal ou falar alguma coisa contra, porque uma franquia que tá desde os primórdios da história da companhia não deve ser... É uma franquia de sucesso, né? Exatamente. Enorme. Os jogos são bons. Eu não sou muito fã de Zelda, mas os jogos são bons. Pra gente finalizar essa parte de personagens, eu sei que a Nintendo tem um monte de personagens que são fantásticos, assim, estão na história do mundo, do universo pop, mas a gente não pode esquecer do Super Metroid, né? O Super Metroid não é um cara também. Também, exatamente. É uma mina. É uma Gero. É uma Gero. A Samus é uma heroína, né? Ela veste ali a roupa de militar, vai salvar o mundo em galáxias distantes, né? Um jogo com base em exploração em planetas alienígenas e tal, e é um jogo muito divertido, assim. O Castlevania Symphony of the Night fez muito sucesso usando a mesma fórmula no PlayStation. Assim, que é até legal você falar isso, que a partir de Castlevania e Super Metroid, originou-se um gênero que até hoje é utilizado e todo mundo quer desenvolver jogo para isso, que é o Metroidvania, que é o estilo de jogo dos dois. Que é um jogo simples, mas assim, exploração, achar um lugar, aí essa chave abre outro lugar, e aí eu ganho outra coisa, e você vai evoluindo. Isso é muito legal. Super Metroid merece até um programa só pra ele, né? Uma aspas aqui, que a Orquestra Filarmônica de Nova York gravou toda a trilha sonora do jogo, de tão bom que é a trilha sonora do jogo, e desenvolvedores conseguiram editar e colocar no jogo. Com a orquestra. Sensacional. Adoro esses desenvolvedores. Bom, a gente tá finalizando, a gente tá com um restinho de tempo, e eu queria aproveitar para falar com o Eldak sobre a coleção dele, sobre as questões ali relacionadas ao universo de colecionador. Fala da sua coleção, Eldak. O que você tem e o que é legal para falar? Como coleção principal, eu foco no Super Nintendo, em completar todo o set de cartuchos lançado americanos. São quantos? 721. Você tem quantos? 440. Eu tô longe do objetivo, mas já passei de 50%. Mas eu tenho todos os cartuchos ditos raros, caros e excepcionais de se encontrar. Todos originais, sem nenhum tipo de modificação neles. Tô em busca de completar essa coleção. Não me aventuro a ter cartuchos japoneses, porque daí passa de 3.000 cartuchos, que a biblioteca japonesa é muito grande. Mas também coleciono o Mega Drive, que é a minha primeira paixão de contato de videogame
videogame realmente foi o Mega Drive. Tem em torno de 400 cartuchos de Mega Drive, todos japoneses, porque daí esse eu prefiro o japonês, que foi o contato que eu tive. Sim. Tem todos os jogos raros também do Mega Drive, mas não é meu foco principal. De vez em quando eu encontro um lotezinho vendendo de 200 cartuchos, aí eu vou lá e negocio. Nintendo 64, já tive todos os cartuchos completos na caixa, toda a biblioteca de jogos. PlayStation 1 também já tive em torno de 400 jogos. Já teve, você vendeu? Não tem mais? Não, eu quis focar no Super Nintendo, né? Vendi toda a minha coleção de PlayStation 1, 200 e poucos jogos, 300 jogos de Play 2. Quem mais? Já tive Neo Geo, o de CD, que é viável. Que legal. O cartucho era enorme, né? Tinha eu tive de CD, que é o que é viável para um ser humano trabalhador que nem eu, uma salariada. Desde o MVS que eles chamam lá, que eu não sei exatamente o termo hoje, mas os de cartucho é inviável você colecionar. É muito caro? É muito caro. Não é coisa pra mortais. Pra mortais, exatamente. E os consoles da Nintendo? Consoles da Nintendo, eu não tenho os portáteis, porque eu não gosto de portátil, mas tirando o Switch, eu tenho todos em casa. Inclusive, do Nintendo 64, eu tenho todas as edições lançadas na história da Nintendo. Tem todas as versões, desde série Sabores, tem Pikachu. É isso que eu ia falar, tem o do Pokémon, né? Tem o do Pokémon, que são 3, né? Que é o japonês laranjado e azul claro, e tem o americano, que é o azul escuro, com o Pikachu em cima, em alto relevo. É muito bonito o videogame. Sensacional você ter um videogame assim, né, cara? Eu tenho prateleiras todas só pra ele, pra ficar exposto mesmo, como forma de divulgar e mostrar o videogame. Eu tenho lá. Tem as versões japonesas da Ihei, Rusco, que são as versões mais raras, que foram lançadas pra comemoração de 20 anos da Nintendo. Então eu tenho do Super Nintendo ou do Nintendo 64. Então assim, eu tenho bastante coisa. Eu tenho Nintendinho, tenho versão nacional, versão americana, versão Family Computer, que é o japonês, exatamente. Eu tenho todos eles. Não tenho tudo na caixa, porque é difícil ter tudo na caixa, por conta do preço, mas boa parte eu tenho na caixa, com isopor, nota fiscal, tudo da época. Se inveja fizesse mal, você tem um troço. Eu queria aproveitar e perguntar pra você também, Odak, pra você falar um pouquinho desse processo de restauração de cartucho que você também faz, porque você pega ali e você também vende alguns deles, os repetidos que você tem, né? Certo, eu vendo porque o que acontece? Às vezes eu quero comprar um jogo pra minha coleção, o cara tá vendendo 150 jogos, que é da coleção dele, e não tem que eu preciso. Eu compro tudo que ele tem e aí eu vou pro processo de venda. O que acontece? Que às vezes muitos cartuchos, por ter sido utilizado principalmente em locador, muita gente locava, estragava o label, que é aquele adesivo colorido que tem lá o nome do jogo, né? O que eu faço? Eu restauro, eu desencarto, desmonto ele, desencarto, faço higienização do chip, né? Porque fica muito tempo parado, às vezes enferruja algum contato, e eu produzo o adesivo igual era na época o original. Eu faço ele, imprimo, faço laminação, que é tipo um papel contact, colo no local para ter o aspecto de novo. Mesmo os paralelos e os originais, eu faço isso porque quem compra quer ter a nostalgia de pegar o cartuchinho, ver aquele adesivo do Donkey Kong, do Super Mario, né? Quem joga às vezes não se importa de ser relabel, que é o termo que utiliza no mundo dos retro games, para cartucho que já foi feito esse adesivo novo. Mas quem coleciona não quer, e quem só quer jogar quer ele bonito. Então eu procuro fazer isso. E muitos Super Nintendo, acho que todo mundo vai lembrar, amarelava demais, porque o plástico, o material dele era bem sem vergonha, principalmente os produzidos aqui no Brasil, né? Tinha uma parte dele que amarelava e uma parte que não. Exatamente, por causa do composto do plástico. Então o que acontece? Eu faço um trabalho que é o Retrobrite, que é fazer voltar a cor original do Super Nintendo. Posso falar porque é uma receita simples. Você pega Vanish, ou aquele pra desencardir de videogame, água oxigenada, você esquenta ele no micro-ondas, porque diz que a partícula lá que se movimenta no micro-ondas, ele cria lá uma liga daquele produto, e aí você tem que usar luva, porque é muito corrosivo pra pele, né? E tem que aplicar durante 8 horas debaixo de sol. Então você tem que pegar das 8 da manhã às 6 da tarde com pincel, pincelar esse produto e de minuto em minuto ir lá conferir pra ver se não tá secando e passando. Ele deixa o videogame como se fosse novo. Trabalha, hein? Cara, mas vale a pena. Quando o cara chega pra comprar e fala, nossa, mas tá branquinho o videogame. Cara, porque eu trabalhei 8 horas em cima dele. E a máquina em si, a parte eletrônica? Hoje, se pegar um Super NES que ficou parado tanto tempo, é fácil restaurar, colocar ele pra funcionar de novo? Cara, basicamente, o Super Nintendo é inquebrável, é indestrutível e imparável. Ele... Deve ser a Nokia, né? Provavelmente. Vou te falar que eu já tive mais de 300 Super Nintendo nesse período que eu coleciono, que eu peguei, vendi e restaurei, porque eu tenho uma listinha de venda, né, pra quem que eu vendo. 2 só não funcionaram quando eu peguei. E aí eu desmontei ele, nada mais, nada menos do que era um fusível que tinha rompido por questões de descarga elétrica. E aí é simplesinho de restaurar, fácil de fazer funcionar. Coisas antigas são ótimas, né? As coisas não estraga. É igual o carro, né? Bate um Fusca, não faz nada. Não faz nada. Você bate um carro novo, pronto, deu PT.
Fusca o cara consertava na mão no escuro, né? O cara abria aquilo lá, enfiava a mão lá dentro, consertava. E é legal que tem diversas variáveis de placa do Super Nintendo, revisões. Algumas placas não funcionam alguns jogos, outras placas não funciona jogo brasileiro, não funciona jogo X. Aí você hoje pegando e olhando, você só de olhar você já sabe o que precisa ser feito. Os primeiros Super Nintendos vinham com trava física de cartucho, então você colocava o cartucho, ligava ele, porque a carcaça americana tem diferença de padrão também, e aí você não conseguia tirar sem desligar, pra não ter o perigo de queimar o cartucho ou o videogame. Então existe bastante diferença. Alguns são com placa de som off-board, os mais novos são todos on-board, né? São tudo na mesma placa, mas alguns Super Nintendo que são os melhores em termos de som, a placa é off-board. Esses são caros, muito procurados e pouco encontrado hoje em dia. Cara, que demais, cara. É sério, assim. Além da nostalgia e inveja, hoje, sentimentos múltiplos. É que a galera não pode ver, mas o Odak tá falando e nós três estamos aqui. Passa babando. E meu olhinho tá brilhante falar, cara, de uma coisa que eu gosto tanto. Cara, é sério, é um programa pra ouvir e chorar depois. E se você parar pra pensar, cara, o PlayStation mofa, ele queima a luzinha. O Yellow Light of Death. O PlayStation tem Yellow Light of Death. Você tem que virar ele de ponta cabeça depois de um tempo pra rodar o PlayStation CD, 1 né? você rodava de ponta cabeça, porque o leitor desalinhava, né? Eu sabe que eu tenho um Atari em casa, mas eu não sei se ele funciona mais, assim. Deve funcionar, porque essas coisas antigas, né, cara? Não morre. Eu comprei esse de um Atari, o Junior, antiguíssimo também, na caixa, completo, com um monte de jogo, tudo. A menina falou, não tem fonte pra testar, não dou garantia. Eu falei, moça, não precisa da garantia. Porque um rapaz foi lá comprar, e aí não tinha fonte pra testar, e ele falou assim, eu te pago R$30, então, só que se não funcionar, eu venho aqui trazer de volta. Falei, não vendi. E ela queria R$150. Eu falei, não quero nem saber se funciona não, só quero levar ele. Falei, então pode vir buscar. Cheguei em casa, fiz a fontezinha, que eu tenho um monte de fonte sem plug, né? Que depende do videogame, eu faço o plug na hora. Sim. Liguei, cara, funcionou de primeira, não precisei fazer nenhum tipo de regulagem, nada. Galera, o papo tá muito bom, foi muito divertido. A gente falou de fazer sobre Nintendo logo depois de falar de videogame. Mas já deu game over? Já deu game over. Chegamos ao fim, zeramos esse programa. Não no nível hard, porque no nível hard ainda não deu tempo, mas a gente vai chamar o Aldak pra fazer outros programas pra falar mais sobre isso, cara. Quem quiser pegar o continue, é só baixar o programa na internet. Exatamente. Foi muito bom estar com vocês. Aldak, muito obrigado. O papo foi muito legal. Obrigado, Diogo. Obrigado, Cris. Foi muito bom. Só aquele alô de novo, Aldak. Fala aí de onde você é, onde a gente encontra. Faz o jabá. Não, eu quero agradecer vocês pelo convite, o Diogo, que acho que a gente iniciou o papo de podcast um dia lá. Falei assim, mas você é louco, velho. Você no faz churrasco. Você faz tudo, você mexe com videogame e tal. E estamos aqui hoje gravando junto, então é um prazer estar com vocês aqui gravando. Vou reforçar o jabazinho aqui, eu trabalho também no NPcast, que é um podcast, esse simplesmente de internet, né? O site que a gente hospeda ele é o www.npcast.com.br. Falamos sobre variedades, começamos sobre filmes, a gente viu que o negócio era diferente, então hoje a gente fala sobre cotidiano, sobre o Brasil, sobre curiosidades do nosso país. Trabalho com videogame também, sou o mestre dos magos no Mercado Livre. 16 anos de conta, pode comprar sem medo que eu vou dar garantia dos produtos. Galera, obrigado aí pelo convite. Valeu, moçada. Se você gostou do programa, quiser ouvir de novo, baixe lá mundolivrefm.com.br/Maringá. Siga a gente no Facebook, facebook.com/FridayCast. Lá você vai ver nosso Instagram, nosso Twitter. Nos procure, nos mande mensagem, fale conosco. Nós queremos ouvir você. Muito obrigado, valeu, abraço, falou, até mais. Tchau. O Friday Cast foi editado por Audiotune. Acesse audiotune.com.br.